aula de hoje aprenderemos sobre propriedades coligativas, ou seja, um pouquinho mais sobre tonoscopia, embolioscopia, crioscopia e osmose. A água pura tem uma determinada pressão de vapor, ou seja, uma determinada equilíbrio entre a fase líquida e gasosa. Já a água mais o sal, essa pressão de vapor é menor, porque o sal é um soluto não volátil, assim como o açúcar. E isso tudo acontece, essa pressão é menor, porque quando adicionamos o soluto, as partículas tendem a intensificar a força atrativa das moléculas. E isso é a tonoscopia, quando a gente abaixa a pressão de vapor do solvente. Para calcular a variação dessa pressão, a gente utiliza a fórmula pressão do solvente puro menos a pressão do soluto mais o solvente. Ou seja, com esse exemplo, era como se fosse calcular a variação da pressão como pressão da água menos a pressão da água com o sal. E isso é, quanto mais concentrada a solução, ou seja, mais partículas de soluto, menor a pressão do vapor do solvente. Outra propriedade coligativa é a ebullioscopia. Ao analisarmos duas panelas, uma com água e sal e outra somente com água, iremos perceber que quando levadas ao fogo, a panela só com água ferverá mais rápido, já que seu ponto de ebulição ao nível do mar é de 100 graus Celsius. E a panela com sal levará mais tempo, pois possui um soluto volátil responsável por aumentar a temperatura de ebulição, ou seja, seu ponto de ebulição é maior que o do solvente. O aumento da temperatura de ebulição em uma solução depende somente do número de partículas dissolvidas do soluto. E, quanto mais concentrada a solução, ou seja, mais partículas de soluto, maior o aumento da temperatura de ebulição do solvente. Assim, sabemos que ebullioscopia é o aumento da temperatura de ebulição do solvente provocado pela adição de um soluto não volátil. Vamos ver sobre crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. Agora vamos ver um exemplo com dois copos, um contendo água e o outro contendo um pouco de água e sal. Quando colocamos no congelador, podemos observar o copo com água irá congelar primeiro. Isso porque ao nível do mar ela terá como ponto de solidificação 0 graus Celsius. Já o segundo copo terá um processo mais lento de solidificação, porque contém um soluto não volátil, responsável pela diminuição da temperatura do líquido. Concluímos então que a crioscopia é a técnica que permite medir o abaixamento do ponto de congelamento de líquidos causado por substâncias dissolvidas, que determina propriedades físicas como a massa molecular do soluto e a concentração e pressão osmóticas da solução. Veremos, então, um pouquinho de osmose com o seguinte exemplo. Se colocarmos ameixas secas em água, notaremos que as ameixas incharão ao longo do tempo. Isso ocorre por causa da chamada pressão osmótica, que é a passagem do solvente de um ambiente de solução menos concentrada para outra de maior concentração. Tudo isso por meio da pele da ameixa, que funciona como uma membrana semipermeável, que impede somente a passagem do soluto. Quanto maior a pressão osmótica, maior será a tendência do solvente para entrar na solução. Concluímos que a osmose tem como finalidade igualar as concentrações entre uma solução.